Deus, aleluia. Já se encontramos aqui no interior das nossas igrejas também, no culto com a família. Nós estamos em campanha, repita assim comigo: e não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E nós vamos buscar a face de Deus. Eu tenho certeza, queridos ouvintes também, que Deus tem uma palavra para o teu coração aqui nesta noite. Eu sei que você já estava ansioso também para entrar no ar. Nós estamos aqui com vocês. Eu gostaria que você se aproximasse mais perto do seu receptor para orar conosco, amém? Quem quer orar comigo, diga amém. Aleluia! Então vamos falar com o mestre, amém? Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te dou a Ti, Senhor, por esse privilégio de me encontrar aqui no Teu santuário, aqui no altar que é santo, santo, santo. Senhor amado, revela a Tua palavra, revela a Tua palavra ao meu coração, ao coração dos meus amados irmãos que estão aqui dentro, Senhor, da Tua casa, e também para os ouvintes, meu Pai, que estão, meu Pai querido, nessa live, meu Pai querido, no canal, Senhor, Menina de Ouro, Senhor, mensagens que tocam o coração. Meu Deus, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, Senhor, que precisa ouvir a Tua voz, meu Pai, que eles possam estar atentos, meu Pai, apercebido não somente de ver, mas de ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem, meu Pai, para falar com a Sua igreja. Meu Pai, fala comigo, Senhor, e usa-me como instrumento em Tuas mãos. Não me deixe falar de mim mesma, mas que eu venha, meu Deus, falar, Senhor, da Tua palavra. Fala, Senhor, com a Tua serva, com os Teus servos, ouve, e a igreja diz amém. Querida igreja, minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, no livro de Juízes capítulo 3, aleluia. Nós vamos ler o versículo 5 até o 11, livro de Juízes capítulo 3, nós vamos ler o versículo 5 até o 11, aleluia. Quem está procurando aí, da glória a Deus, amém. Livro de Juízes, capítulo 3, versículo 5, glórias a Deus. Vamos fazer a leitura, amém, glória a Deus, amém. Diz assim o título: servidão dos israelitas sobre Cusã, rei da Síria ou Arã. Versículo 5: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e fereceus, e heveus, e jebuseus, aleluia, glórias a Deus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram os Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em meio de Cusã, Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã, Risataim, durante 8 anos. Otiniel livra-os. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e o libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz,
falecer, amém? Poder se assentar, amém? Se assente glorificando, louva o Senhor com palmas bem alegre, bem feliz para Jesus, amém? Porque Ele merece, Ele está aqui em nosso meio. Bom, como todos já sabem, todos sabem que eu gosto de colocar um tema do que já tem. Então, o tema que eu quero colocar aqui nesta noite é o seguinte: a resposta de Deus ao clamor israelita. Vamos repetir comigo? A resposta de Deus e ao clamor israelita. Igreja, eu gosto de ler, eu gosto de estudar a palavra de Deus, e aprendemos na palavra de Deus que Otiniel, ele foi o primeiro juiz de Israel. Guarde isso na tábua do teu coração. Quando alguém te perguntar quem foi o primeiro juiz de Israel, você vai saber responder que é Otiniel. Querida igreja, vamos aqui entrar na ministração da palavra de Deus, para todos aqui entender o seguinte: não é tão fácil assumir a posição de liderança. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Principalmente em épocas de declínio, em momentos que está passando pelo processo, amém, de uma nação. Até que, deixa eu entender aqui, deixa eu explicar para você aqui nesta noite. Até porque o líder, querida igreja, não se acha em qualquer esquina, amém? Quem acha que é assim, da glória a Deus? Glória a Deus. Não se acha, por favor, pastor. Não se acha em qualquer esquina, em qualquer lugar, amém, irmãos? Amém? E nesta mensagem da palavra de Deus, querida igreja, eu quero refletir juntamente com vocês acerca do servo de Deus chamado por nome Otiniel, e um desses líderes que encontramos no livro de Juízes, a qual você leu juntamente comigo, e vamos aprender com a mensagem da palavra de Deus e sobre a época em que ele viveu, e veremos aqui as consequências sofridas pelo povo de Israel devido à apostasia do verdadeiro Deus. Presta atenção aqui para você aprender com Deus aqui nesta noite. Eu quero descrever como Deus reagiu à nação israelita através da sua disciplina, e por fim, presta atenção aqui, e como respondeu ao clamor deles, porque hoje Deus ele veio aqui nesta noite para responder clamor aqui nesta noite. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Levantando, quando você clama, pedindo por milagre, como aquele povo clamou para Deus, sabe, preparar o milagre, ele levantou Otiniel, o primeiro juiz, como eu acabei de falar para vocês. Vamos ver também alguns pontos básicos sobre a sua vida, amém? E que são importantes para mim, para você, para aqueles que amam a palavra de Deus, para a atualidade dos nossos dias. Querida igreja, a época de Otiniel era cenário de apostasia, amém? Diz a palavra de Deus, querida igreja, que o povo de Israel serviu o Senhor por todos os dias de Josué. Se você ler lá a Bíblia, você vai entender do que eu estou falando, e dos anciões que viram a grande obra feita pelo Senhor. Porém, igreja, quando morreu essa geração, presta atenção aqui, levantou-se uma outra que não conhecia Deus e nem a obra que tinha feito. Olha para você ver, irmãos, não lembrava, não conhecia, aleluia. Sabe quando você começa a ler lá no livro de Juízes, capítulo 12, versículo 7, do 10 ao 14, essa geração, querida igreja, apostatou do verdadeiro Deus para servir outros deuses. Por isso que eu falo para os irmãos, aleluia, que tem filhos, ensine os seus filhos a palavra de Deus, ensine as histórias, para que o Espírito Santo grave na tábua do coraçãozinho deles, para que eles nunca venham se esquecer. Aleluia,
Glórias a Deus. Querida igreja, enquanto Josué e os anciões estavam vivos, amém, os israelitas o adoravam a Deus. Presta atenção aqui. Eles adoravam a Deus, mas um a um esta geração se foi, e a nova geração não conhecia pessoalmente o Senhor e nunca viram as grandes coisas que Deus fizera. É lamentável, é triste. Eu creio que hoje está acontecendo as mesmas coisas, não é tão diferente do passado. Hoje estamos vivendo um pouco disso no seu dia a dia. Querida igreja, os israelitas, aleluia, rapidamente abandonaram a adoração a Deus e serviram a Baalins. Olha que tremendo, irmãos. Aquele povo que foi designado a adorar o Deus vivo, aleluia, já estava servindo a Baalins. Baal, que significa Senhor, aleluia, dono, proprietário ou marido. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Irmãos, Deus ele quer falar um pouquinho conosco aqui nesta noite. E nos mostra, querida igreja, como se formou esse cenário. Nas gerações depois de Josué, querida igreja, e dos anciões que o seguiram, os israelitas não expulsaram, sabe quem? Os cananeus. Aleluia, do restante da terra que ficaram. Depois vocês lêem na sua casa o livro de Juízes, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Aleluia, querida igreja, e essa situação se deu porque a geração mais velha não passou o conhecimento do Senhor. Aleluia, para os seus filhos. É isso que eu estou falando, irmãos. Os pais hoje não estão mais interessados em ensinar o reino de Deus para os filhos, não estão mais interessados, aleluia, de passar o evangelho, as sagradas escrituras para os seus filhos. Aleluia, a nossa geração não se lembrava do que Deus fizera para o seu povo e que ele lhes dissera no passado. É lamentável. Eu lembro uma vez, irmãos, quando uma doutora veio na minha casa com seus 2 filhos. Eu estava escutando o louvor da Fernanda Brum. Agora eu esqueci o nome do louvor, que fala sobre Jesus, os pregos. E ali no vídeo, irmãos, mostra Jesus sendo crucificado. E eles chegaram bem naquele momento que eu estava vendo o vídeo, aleluia, da Fernanda Brum. E quando os filhos dela, irmão, viu aquilo ali, irmãos, eles entraram em desespero, e nem sabendo do que se tratava, e gritavam, irmãos, aleluia. E eu até falei para a mãe dele, falei assim: irmã, você nunca falou de Jesus para o seu filho, você nunca falou para os seus filhos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Os meninos estavam aterrorizados, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, a nova geração não se lembrava do que Deus fizera para o seu povo e o que eles lhe disseram no passado. Aleluia. Em vez de destruir os cananeus, querida igreja, o povo de Deus permitiu que esses inimigos vivessem entre eles. Isso é sério, irmãos. É muito sério o que eu estou falando aqui nesta noite. Aleluia. Ironicamente, querida igreja, em vez de destruir os cananeus, os israelitas começaram a lutar entre si e se destruir uns aos outros. Presta atenção aqui no que Deus está falando, trazendo para os seus dias de hoje, querida igreja. Podemos perceber o quanto é prejudicial para nós a presença das coisas do mundo. Eu digo, querida igreja, aqueles que mancham e contaminam o nosso interior, que trazem influências malignas, aleluia, devemos estar em alerta, querida igreja, e consciente de que a apostasia é um dos sinais da vida de Jesus. Para quem não sabe, aleluia, a igreja, aleluia, como nação pura e santa, jamais deve deixar que as influências do mundo penetrem dentro dele ou dela. Ai, querida igreja, como que eu gosto do meu Deus. Quando a gente pede para Ele falar, Ele fala conosco.
a desconstrução, igreja, da família, a inversão dos valores, o aumento da iniquidade são sinais de que a humanidade tem se esquecido de Deus. Isso, querida igreja, porque as coisas se afastam o homem do verdadeiro conhecimento do Senhor. Porém nós, querida igreja, que conhecemos, em vez de sermos influenciados pelo mundo, vamos influenciar a humanidade com o Evangelho. Aleluia. Hoje, irmãos, eu vejo que o povo já não deseja mais estar na casa de Deus. O povo já não deseja mais estar no culto de ciclo de oração. Já não deseja mais estar no culto da tarde da bênção, no culto de libertação, no culto de louvor e adoração, no culto com a família, no culto da escola dominical. Já não tem mais esse desejo. E Deus, irmãos, Deus, Ele disciplina o seu povo. Presta atenção aqui nesta noite. O povo, querida igreja, não só se esqueceu do Senhor, como também serviram a Baal, a Cera, como está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, aleluia. Então Deus, querida igreja, disciplinou aquele povo, através dos povos circunvizinhos de Israel, e eles foram, sabe de que maneira? Oprimidos, foram subjugados, sabe, eles sofreram demais. Deus, a sua disciplina, querida igreja, Ele traz juízo com juízo e revela o seu amor, Ele revela a sua misericórdia, aleluia, para comigo, para com você, para com os ouvintes e para com o povo de Deus. Sobre isso, querida igreja, aleluia, gostaria de comentar com vocês aqui nesta noite a disciplina que Deus enviou aos israelitas por causa da apostasia. Aleluia, foi uma bênção disfarçada. Cada opressor estrangeiro, querida igreja, ele tornou a vida difícil para o povo de Deus. Aleluia, mas ao afligir, querida igreja, os israelitas, os estrangeiros faziam com que Israel acabasse se voltando ao Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí? Aleluia, querida igreja, em sua disciplina, Deus entregou o povo a Cusã-Risataim. Aleluia, e o povo, querida igreja, Cusã-Risataim, rei da Síria. E os israelitas, querida igreja, serviram a ele, sabe por quanto tempo? Por 8 anos. Aleluia, o nome de Cusã-Risataim, querida igreja, é equivalente ao hebraico para o etíope, de grande impiedade. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Pelas mãos desse rei, querida igreja, Israel viveu tempo de desânimo e derrota. Aleluia, mas mesmo assim parece que o povo não se despertava para isso. Aí, querida igreja, surge a necessidade de um líder. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus estava vendo que o seu povo estavam desanimados e derrotados. Aí Deus vê a necessidade de levantar um novo líder, e por causa da escravidão, a Bíblia diz, querida igreja, que esse rei, surgiu a necessidade de um líder que libertasse o povo de Israel. E nessa época, querida igreja, não havia Moisés, nem Josué, porém, presta atenção aqui, havia um Deus todo-poderoso nos céus, que estava contemplando toda aquela situação. Aleluia, e a partir desse período, querida igreja, que se dá o início ao tempo de juízes em Israel, quando você começa a ler a Bíblia, o interessante, eu quero dizer aqui para a igreja, é que esse tempo tem origem no próprio Deus. Era Ele que o levantava. Oh, glória a Deus. Eu não tenho dúvida que é o Senhor que levanta, é o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem faz. Segundo, aleluia, os juízes, querida igreja, dos tempos bíblicos, eram comandantes militares.
com poderes administrativos absolutos, mas seu ofício, querida igreja, não era hereditário. Eles também, querida igreja, não eram selecionados a partir de alguma tribo ou em particular. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Nem mesmo eleito pelo voto popular, querida igreja. Em vez disso, eles eram escolhidos, sabe por quê? Pelo próprio Deus. Oh, louvado seja Deus. De alguma maneira, querida igreja, sobrenatural, eles governavam, aleluia, efetivamente, irmãos, conforme a ordenança de Deus, dentro de muitos deles, não digo todos, né, de um calabouço, amém? Querida igreja, é Deus quem escolhe. O verdadeiro rei de Israel, irmãos, aleluia, o verdadeiro Deus de Israel, eu creio que está aqui nesta noite nos vendo e nos ouvindo. Eles eram, querida igreja, capacitados, e sabe quem capacitava eles? Era o Espírito Santo de Deus. Se você não sabe como fazer, como se colocar na posição, o Espírito Santo vai te ajudar a te capacitar por isso, para vencer os seus inimigos, nossos inimigos, e trazer libertação ao povo de Israel. E esses homens, querida igreja, chamados de carismáticos, a Bíblia diz que, pois neles se notava claramente a graça divina, aleluia, como diz na palavra de Deus, nos juízes, querida igreja, Deus revela a sua força e majestade. Quem pode dar glória a Deus? Querida igreja, diz a Bíblia que o povo clamou ao Senhor. É isso que Deus quer que nós façamos. Clamamos ao Senhor por um libertador. E o Deus levantou a Otiniel, querida igreja. Vejamos agora aqui comigo quem foi esse personagem bíblico, quem foi este homem, aleluia, histórico, que tanta Bíblia fala dele. Ele era um homem, querida igreja, que possuía uma família santa. Era uma família o quê? Santa. Vamos conhecer aqui comigo agora a família deste homem. Otiniel, querida igreja, ele era filho de Kenaz, amém? A Bíblia diz que ele era casado com Axa, amém? Tinha 2 filhos, aleluia, Atate e Meonatai, eram os filhos dele, amém? Para quem não sabe, era o pai de Ofra. Querida igreja, ele era sobrinho e genro de Caleb. Aleluia, olha aqui quantas informações nós temos a respeito dele. Caleb, querida igreja, era filho de Jefoné, um hebreu da família de Kenaz. Aleluia, porém, irmãos, por ter mãe judia, a Bíblia diz que ele herdou essa religião e a promessa divina. Ele era da tribo de Judá, louvado seja Deus. Oh glória, irmãos, a Bíblia diz, irmãos, que ele era irmão de Seraías, pai de Joabe, fundador, irmãos, aleluia, de Gearazim, cujos habitantes, querida igreja, foram os artífices. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui com o Senhor aqui nesta noite. O seu avô, querida igreja, era Jefoné, um quenezeu. A Bíblia diz, irmãos, que o quenezeus era o nome de um clã da família nômade. Glória a Deus. Kenaz, querida igreja, era filho de Elifaz, neto de Esaú, bisneto de Isaque e trineto de Abraão. Aleluia, glória a Deus. Por isso que é muito importante, irmão, a nossa família. Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? No nome hebraico, querida igreja, significa caçador. Jefoné, querida igreja, tinha 2 filhos, Caleb e Kenaz, o mais novo, como diz a Bíblia. A Bíblia diz, irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 19, que a Bíblia descreve os quenezeus como um povo estrangeiro. Aleluia. Isso, irmãos, é habitante dos cananeus, que ocupavam lá na Palestina. E
E os querezeus, querida igreja, esses dois povos eram habitados ao trabalho, eram habilidosos no trabalho e com metais, por conseguinte, eles eram ferreiros. Olha quantas informações, irmãos, nós estamos tendo a respeito de Otiniel e de sua família. E logo, querida igreja, Otiniel, ele é um exemplo de descendência santa. Deus não escolhe qualquer um. Aleluia! Deus sabe quem ele escolhe. Temia ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, e por isso a Bíblia nos diz que ele herdou a terra. Desde o pequeno foi instruído na lei do Senhor. Por isso que é muito bom você instruir seus filhos na lei do Senhor, e era cheio do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda, querida igreja. Vimos como é importante o papel da família na formação do caráter de nossos filhos. Queremos jovens cheios do Espírito Santo, não é verdade? Queremos jovens pregando para as vidas cativas de Satanás, não é verdade? Então devemos investir na família. Sim, precisamos investir na família. Se a família sofre, a igreja local também sofrerá. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Já que é composta por famílias. Aleluia. E era um crente, irmãos, que tinha experiência. Quem pode dar glória a Deus? Louvado seja Deus. É isso que Deus quer que nós tenhamos, irmãos. Experiência. Diz a palavra de Deus, querida igreja, que Caleb, aleluia, de posse de herança, a qual lhe foi prometida, passou a expulsar das terras os 3 filhos de Anak. Todo mundo sabe que é Anak, né? Os filhos do gigante. Irmãos, aleluia, dali, querida igreja, subiu os habitantes de Debir, que se chamava antes de Kiriat Sefer, aleluia, cidade dos livros, e disse o seguinte: quem ferir Kiriat Sefer e tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Aleluia. E nessa passagem, querida igreja, que Otiniel aparece pela primeira vez na Bíblia. Ele feriu os habitantes da cidade, ele conquistou a terra, tomou-a. Através desse ato, querida igreja, ele passou a ter experiência com Deus e com as lutas. Aleluia. E nessa época, querida igreja, Otiniel era bastante novo. Ele não era velho, ele era o quê? Novo. E estava no auge do seu vigor, do seu vigor físico. Aleluia. Visto que Caleb, querida igreja, já estava com 85 anos de idade, e Kenaz, pai de Otiniel, era mais moço do que ele. Olha que interessante, um ponto a ser observado por mim, observe você também, em nossos dias, é a necessidade, querida igreja, de termos experiência com as lutas, principalmente com Deus. Querida igreja, não podemos viver acomodados. Amém? Neste mundo a qual eu e você estamos vivendo, há muita terra para se conquistar. Existem muitas vidas precisando de mim, precisando de você. Aleluia. Assim como Caleb precisou de alguém, querida igreja, Deus tem procurado os Otiniéis nesta terra. Oh, louvado seja Deus. Querida igreja, as características de Otiniel como juiz. A primeira coisa, eu quero dizer algo para você aqui: ele era forte. Aleluia. A Bíblia que diz, o próprio nome de Otiniel já traz um significado muito importante aqui para nós, daquilo que se desprende do seu caráter. Leão de Deus, simbolizando na sua força, na sua feracidade, na sua rapidez. Quem está entendendo agora, Deus, provinha do próprio Deus. Tudo que estava sobre Otiniel vinha
do Todo-Poderoso. Ele foi o primeiro juiz de Israel, ele era da tribo de Judá, e era dotado de coragem, ele era dotado de capacidade, de luta. Sabe, querida igreja, o que é mais encantador para mim aqui nessa noite? Ele possuía o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, e hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar sobre a sua vida também. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! E qual era a segunda característica, pastora? Era que Deus era com ele. Olha que coisa linda, é saber que Deus é com você. Querida igreja, Otiniel, ele foi levantado por Deus. O Senhor era com ele. Aleluia, ele tornou-se um líder militar nos momentos da crise. E a Bíblia diz que ele exerceu supervisão de um general sobre o povo. Oh. E qual que era o terceiro, pastora? Ele era sábio. Olha que coisa linda, ele era dotado não só de força, de poder sobrenatural da parte de Deus, como também de sabedoria. É o que nós precisamos, querida igreja. Está faltando em nós, além de ser conhecido como agente do Espírito de Deus. Otiniel, querida igreja, ele foi sábio ao reunir capacidade militar para o quê? Reverter a opressão estrangeira. Olha que coisa linda, irmãos. Ele tinha estratégica. Amém? A tribo do sul, aleluia, e a Bíblia diz que eram mais unidas que o norte. Isso, querida igreja, aprende aqui comigo, favoreceu Otiniel para reuni-la e expulsar os invasores. É isso que está faltando em nós, irmãos, para expulsar os invasores. Aleluia, louvado seja Deus. E esse homem, querida igreja, era tão sábio quanto forte. E olha o que diz, que as tradições judaicas valorizam Otiniel, fazendo dele o mais elevado espiritual. Olha que coisa linda, irmão, dos juízes. Ele era considerado, ou consideravam como homem erudito na lei mosaica. Olha quantas coisas, irmãos, tinha esse homem de Deus, chamado por nome Otiniel. Assim, querida igreja, que Otiniel venceu a batalha, assim como ele libertou o povo das mãos do rei da Síria, durante todo aquele período da Síria. Aleluia! Durante todo aquele período em que julgou Israel, sabe quanto tempo? 40 anos, o povo teve descanso. É isso que Deus ele quer fazer conosco, quando nós desempenhar o nosso papel. Deus ele quer que nós tenhamos paz, Deus quer que nós descansamos e tenhamos sossego. Aleluia! Obviamente, querida igreja, que era um exemplo de líder carismático, que conduzia o povo à fidelidade. Conclusão aqui para nós ir embora em paz para o nosso lar, para a nossa casa. Aleluia. A primeira coisa que eu quero falar é glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome, que Deus continue levantando os homens e mulheres da terra. Por mais uma mensagem como essa, querida igreja, ela é atual para os nossos dias. Aleluia, o mundo vive, querida igreja, numa apostasia generalizada. As almas estão perecendo diariamente nas mãos do inimigo. E Deus, ele quer usar você, ele quer usar os homens, ele quer usar as mulheres, ele quer usar os jovens, ele quer usar as crianças. Aleluia. Mas sabe de que maneira? Cheio do Espírito Santo. Para quê, pastora? Para libertar essas almas que são escravizadas, para que eu e você tenhamos experiência com Deus. E aqui nesta noite, querida igreja, devemos ser sábios, devemos ser fortes, aleluia, sabendo que Deus está comigo, Deus está com você, Deus está conosco, Deus está com os ouvintes da palavra de Deus, e que somos mais do que
vencedores. Quem pode dar glória a Deus? Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor envia aos nossos corações aqui nesta noite. Aonde será que está esse Otiniel? Quem é essa pessoa que Deus ele fala com ele? Quem é essa pessoa que Deus fala com ela? Quem é você que Deus tem te chamado? Quem é você que Deus tem te escolhido? Aleluia, foi Deus, não foi você. Quem sou eu para escolher alguém? Aleluia, é Ele que escolhe, como Ele escolheu Otiniel. Aleluia. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus se apodere da sua vida, de tal maneira que você nunca mais reconheça quem é você que foi lá outrora. Que o Espírito Santo venha, impactar a tua vida, que o Espírito Santo venha te capacitá-lo, não somente no ver, no ouvir, no falar, no andar, no caminhar, no seu proceder, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na casa do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo aqui nesta noite. Que você tenha esse Espírito Santo, aleluia, para ensinar os seus filhos. Mesmo quando você vier aparecer, mesmo quando Deus vier te buscar, os seus filhos, eles estejam, irmãos, alicerçados na raiz. Aleluia. Que não é qualquer vento que vai tirar ele ou ela da presença de Deus. Que os seus filhos tenham temor e tremor diante de Deus. Nunca se esqueça, irmãos, de passar as palavras adiante para os seus filhos, porque é eles que vão dar continuidade. Aleluia, é eles que vão dar continuidade ao seu legado quando você partir dessa terra. Aleluia. Pense, irmãos, tudo que Kenaz ensinou para Otiniel, a bagagem espiritual que aquele pai ensinou para o seu filho, e posteriormente ele se tornou o primeiro juiz de Israel, o valente, o corajoso. Aleluia. Irmãos, Deus ele escolheu você. E não tem como você dizer, meu Deus, eu não, Senhor, envia outro. Aleluia. Deus está olhando para você aqui nesta noite. Aleluia. Não queira se esconder como se escondeu Adão, que quando Deus desceu no jardim do Éden, porque sempre de tardezinha o Senhor ia visitar Adão e Eva, e Deus pergunta, onde tu está, Adão? E Adão estava escondido. Aleluia. Como se esconder de Deus? Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo ouve. Aleluia. Deus está olhando para você, para que você lidere, para que você venha liderar e não ser liderado, para que você esteja na frente e não lá atrás, para que você não se proste diante dos seus inimigos, mas que você reverencie o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero orar por você aqui nesta noite. Você é o Otiniel de Deus. Você é a resposta de oração. Você que está aqui, você que está me ouvindo, você que está me ouvindo, diz o Senhor, você é a resposta das minhas orações. Você é o Otiniel de Deus. Aonde Deus te enviar, aonde Deus te mandar, aleluia. Hoje Deus está respondendo o clamor aqui nesta noite. Você é a resposta de oração de alguém que clama de dia e de noite, alguém que se coloca na brecha, aquele que santifica, para que o Senhor te desperte no seu ministério, no seu chamado. Você é o Otiniel de Deus. Aleluia. Pode se passar o tempo que for, aleluia, mas o chamado ainda está de pé. Aleluia. Ele vai concretizar o que tem que ser feito. Pai querido, a tua palavra foi lida, a tua palavra foi exortada, Senhor. Que essa sementinha, Senhor, caia, Senhor,
uma terra, Senhor, fértil, Senhor, e que faça produzir, meu Deus, bons resultados a esses corações, meu Pai, essas pessoas que estão me ouvindo, Senhor, vocês serão os otimões de Deus, Tu serás a resposta de orações de milhões e milhares de pessoas que oram para que o Senhor levante um libertador, e eu tenho certeza, Senhor, que Tu levantarás um libertador sobre essa terra, Senhor, meu Deus querido, as almas que estão sendo cativas nas mãos dos nossos inimigos, meu Pai, aleluia, serão libertas, que quando vier tomar o seu lugar, quando ele se posicionar, Senhor querido, esse povo não mais sofrerá, Senhor, e viverá, Senhor, os sonhos de Deus, meu Pai, assim como o povo descansou e sossegou, Senhor, assim o Senhor faça, Senhor, da mesma forma, Senhor, que Deus abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer a luz sobre o seu rosto e te dê paz. E a igreja diz amém. Vamos bater palma com alegria, bem alegres para o Senhor, dá glória a Deus. Oh, alabe cante, orabai, Olá, paz seja contigo, seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.